exercícios e também o que é que nós podemos aprender nesses casos de operar ou não operar. Excepcionalmente, muito excepcionalmente, o cone, mesmo inicial, não tem alguma alteração topográfica por anéis de Plácido, não por câmara de Scheifele. O risco de ectasia principal é uma topo alterada. Depois é o leito residual, depois a idade e, por último, a paquimetria. Então, o fato do paciente ter uma paquimetria alta não significa segurança. Agora, uma paquimetria baixa frequentemente causa uma insegurança. A alta miopia, mais córnea fina, mais jovem, já são fatores suficientes para a gente estar correndo o risco de ectasia. Só essas três condições, alta miopia, córnea fina e jovem, já é uma situação de dificilmente deverá ser operado. Surgiu alguma dúvida na topografia? Sempre peço uma tomografia. Em casos desafiadores, o perfil do paciente faz toda a diferença. Observe a importância que é para o paciente fazer a cirurgia. Observe com o paciente como que ele reage à possibilidade de algum tipo de complicação ou à necessidade de ser feito um tratamento de crosslinking. Já consegui abrir aqui. Casos desafiadores geram dúvidas mesmo em cirurgiões experientes. Evite em seus primeiros casos. Pode ser cone, um paciente com córnea espessa, sem assimetria, com assimetria superior, baixa ceratometria e boa acuidade visual. A gente tem essas alterações, gente, quando é um cone mais avançado, mas um cone inicial já é um fator de risco para ectasia. Em caso de cones estáveis, sem indicação de anel, faça sempre uma refração cuidadosa para você ter um óculos como alternativa ao uso de lentes de contato. O abuso de lentes de contato frequentemente leva à intolerância das lentes. Em caso de cone, se a acuidade visual for superior a 0,2, o esférico será próximo de plano. Comece sempre testando o cilindro, -2 de cilindro, eixo a 60 no olho direito e -2, eixo a 120 no olho esquerdo. Comece por aí que você vai chegar próximo da refração ideal desse paciente. Evite usar esférico quando a acuidade visual é acima de 0,2. Assinar o termo de consentimento informado não exime o médico, mas mostra a nossa transparência. Fazer uma adequada análise de risco é mais difícil que fazer a cirurgia refrativa. E fazer um planejamento adequado da cirurgia do ceratocone é mais difícil do que implantar o anel. A cirurgia refrativa, tecnicamente, com laser, hoje, ela é muito fácil, né? Não há nenhuma dificuldade técnica. A dificuldade é uma boa indicação, né? A gente saber que evitar os casos que não tem boa indicação. Vamos começar no modo de apresentação, no slide 476, quando nós paramos. Então, quem for passar aí, já chega no 476, caso 42. 476, ok, já está aqui. Paramos aqui. Ok, então pode compartilhar agora. Deixa eu... É Windows que você está usando? Não, é Android. Ah, é Android, velho. Claro, é Android. A facilidade. Então, quem que vai apresentar esse primeiro caso? Posso começar já? Então, vamos lá. Cliente desde 2020, voltou em abril de 2022 para avaliação de cirurgia refrativa. Sexo masculino, 33 anos. Refração estática, -5, -1 a 10, acuidade visual de 1. Olho esquerdo, -4, -1 a 170. Paquimetria, 596, 600. Operar ou não operar? Você tá no modo de apresentação aí? Tô. Para vocês não tá, não? Não, é porque esse Mac aqui é um negócio meio complicado.
Ele não está aparecendo na tela toda, mas tudo bem, se está aparecendo para você, é que não importa. Pro pessoal tá aparecendo a tela toda? Senão eu troco aqui. Tá em Tá apresentação. aparecendo na tela toda, tá Tá ótimo. normal. Tá bom, Beleza. então tá. Então vamos lá. Você vê algum fator de risco aí, Rafael? Alguma coisa que te impediria de operar esse caso? Olha, não, tem uma pequena assimetria inferior do astigmatismo, mas regular, ortogonal, paciente já com a idade boa, de 33 anos, paquimetria boa, nada que impedisse, até o momento. Tá. Você operaria esse caso, então? Ou você faria Sim, mais, aprofundaria a propedêutica? eu operaria. Tá. Alguém não operaria esse caso por quê? Arnaldo, vê aí quem está na sala aí, pergunta para quem estiver na sala aí, Vou por que perguntar o. alguém que não Começar operaria? pelo rádio. Não, eu operaria Vamos ver a também. opinião de todo mundo. Rafael Oliveira. Eu também operaria. O Dr. Reinaldo costuma dizer que a metropia mais altas sempre vale um Pentacan, né? Não sei se você já considera, doutor. 5 já não é uma miopia baixa, né? Considera uma Eu região acho que faria média, o 3, Pentacan, 4 tipo mas, 3. Aham. hum, Você gostaria de mas fazer um operaria também, Pentacan? Você acha que ajudaria? acho. Mas eu operaria também, até então. Tá. Então vamos em frente. Pedir um Pentacan porque esse paciente tem uma simetria bem clara, né? Até ortogonal, simétrico, mas tem uma simetria. A simetria, principalmente inferior, é um fator de risco. Mas vamos em frente. Você viu alguma coisa com esse olho direito aí do mapa do Pentacan? Hum, aqui é 583. Não, espessura boa. A elevação posterior tá ok também. Então vamos para frente. Tá ok. Olho direito ainda. Ô, gente, se alguém tiver alguma dúvida, peça para o Rafael explicar. Às vezes a gente passa mais rápido, a gente vê o maior número de casos possível. Sim. Para mim Bem tá de- tudo ok com esse Então Pentacan vai para também. frente. Tá ok, vai para frente. Olho direito ainda. Um bad ok. Arte máximo também. Para mim tudo ok. Olho direito tá tudo ok. Passa para frente. Tem de Se ninguém centração. tiver nenhuma dúvida, vamos para frente. Olho esquerdo. Para mim tudo. Aqui nessa primeira tudo certo também. Nada que contraindique. Uhum. Os índices também, né? Tudo ok. A elevação Tá. posterior ali também. Uhum. O IT é até quanto, doutor Reinaldo? Geralmente abaixo de 0,9, 0,8, Esse já está 0,7, um 0. pouquinho descentrado, o ápice. Ele está 1,08. Uhum. É um ITER suspeito, mas o restante ok, né? O BED normal, KISA, arte O máxima, quer dizer, o quê? descentramento do ponto mais fino é um sinal que deve ser valorizado junto com outros achados. Isoladamente, é um sinal fraco. Certo. Então, podemos ir para frente. Bom, então, Pentacan, as felicidades, menos 0,27, menos 0,29. Assimetria inferior, sim, nos dois, assim como tinha na topografia. Índices normais, KISA de 40 e 15, IS 0,68, 0,85, elevação posterior de mais 3, mais 5. Arte máximo 571, 435. PAC 573, 566. PTI média AO, BED 0,26, 0,83. Risco de ectasia, topo alterada,
leito residual, Maior que o leito idade, residual, maior que a idade, maior maior que... que a PAC, né? Aham. Isso é É ordem porque de grandeza do antigamente, eu concurso. gosto muito de colocar essa sequência, porque antigamente a gente considerava a paquimetria, a gente dava uma importância para a paquimetria muito maior do que ela tem. Se o paciente tivesse uma córnea espessa, o limite era a paquimetria e não a topografia. Vocês entendem? Se tiver 600 micra, podemos tirar até 200 micra, porque vai ficar 400 do PRK. Ou então podemos deixar 250 de estroma, um flap de 140, você pode tirar aí 200 micras, se for uma córnea de 600 micras. Então, hoje a gente não pensa assim. O fator menos importante para a ectasia é a paquimetria. Uma paquimetria alta não significa muita coisa, mas baixa significa. E aí, operamos ou não operamos, Rafael? Opera. Vai para frente. Alguém não operaria? Então, gente, eu friso muito a importância da topografia, mas uma assimetria, um bow tie assimétrico, se você for considerar os critérios de Handelman, vamos dizer, é um fator pouco importante na limitação, porque é muito comum um bow tie assimétrico. Não é comum uma perda de ortogonalidade ou uma simetria inferior, não é? Então, Uhum. lembrar que deve ser valorizada, mas não é uma contraindicação absoluta isoladamente. Ok? Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Arnaldo, o Cláudio está na sala aí também? Não, Reinaldo, o Cláudio não está na sala, não. Mas eu concordo 100% com você, é um caso que pode ser operado. Na realidade, tem um pequeno aumento de curvatura inferior aí, que provavelmente é um artefato. Então, realmente, não teria nenhum problema. Esse paciente pode ser operado tranquilamente, todo mundo concorda. Vamos chamar agora a doutora Ana Luísa para apresentar o próximo caso, por favor. Sim, Rafael vai procurar aumentar o máximo possível aí, viu, Rafael? Para Pode deixar, facilitar a eu vida consigo dele. dar zoom para quem quiser. Beleza. Então vamos lá, Ana Luísa. vamos lá. Pode passar aí, Rafa. Tem um feminino, 26 anos, e quer avaliar a cirurgia refrativa, refração menos 4,5, menos 1,5 a 170, menos 2,5, menos 3 a 10. Trouxe topo no celular semelhante ao exame atual. Então, operar ou não operar? 26 anos, ver olho direito, os parâmetros da topo tão bons, olho esquerdo também. Eu acho que eu pediria o Pentacam, justamente porque ela é nova e não tem uma refração muito pequena, né? Uma miopia mais alta no olho direito. Então, eu pediria o Pentacam para avaliar. Ok, então vamos para frente. Então, vamos lá. Realmente eu pedi exatamente por isso. Um paciente mais jovem, um cilindro mais alto, mesmo sendo ortogonal, né? Uma simetria pequena, mas 3 de cilindro, gente, não é uma coisa muito fisiológica, pode ser normal, mas a gente tem que afastar qualquer possibilidade de problema nessa córnea. Então vamos lá. Vamos lá. Então, aqui, no Pentacandela, olho direito, a esfericidade 0,3, K1, K2, ok. A paquimetria parece que é 600 e alguma coisa, não estou conseguindo ver bem, mas não é muito pequeno, 600 e pouco. Não é muito pequena, a topografia é uma A córnea muito córnea, espessa, a né? córnea é boa, Gente, isso. uma córnea, a média da paquimetria na população é 520 micra. Essa é a média. Uhum. Tanto que é o parâmetro que foi usado pelo Goldman em relação à base do tonômetro foi uma córnea de 520, tá? Mas vamos lá. Sim, aí pode passar, Rafa, que essa parte aí tá tranquilo. Então, olho direito. Aqui também tá bom. E T também tá normal, pode passar.
Vamos ver aqui. Elevação anterior e posterior. Não tô conseguindo enxergar tão bem, mas parece que tá normal. Agora. Isso, obrigada. Duas. O Agora a Artimax. Artmax dela também tá bom. Uhum, O PTI parece que tá dentro da normalidade, né? uhum. Diminui o Belém zoom um pouquinho aí. Ambrosio. Só pra gente ver uma coisa. Ah, o badge Bele- dela também tá bom. Aqui tá tranquilo. Tá bom. Pode passar. Olho esquerdo. Os parâmetros também tá boa. Felicidade 03. Paquimetria dela. 588, alguma coisa. Não é baixo também, pelo que parece. Tá bom, pode passar. Olho esquerdo. Aqui também tá bom. Kisa normal. Tá ótimo, pode passar. Globelinho, brasilação anterior, posterior. Parece que tá tranquilo. O Artmax dela também tá bom. As curvas, né? PTI e CPTS estão boas. Bad normal. Ana, eu gostaria que quando você se referisse a algum índice, como especialista em cirurgia refrativa, você não evitasse essa expressão parece normal. Se você Aham, falar isso para o paciente, você não vai deixar o paciente muito tranquilo, não, né? Ou é normal ou não é normal. Se não for normal, você pode dizer que é suspeito. Então, é mais do que aparentemente normal. Você está levantando uma questão de, não é de dúvida, é de um exame que pode não ser adequado para a cirurgia. Vou evitar esse parece, eu acho, porque isso aí passa insegurança para o paciente. Apenas a forma de se expressar. sim. Aqui tá bom. Os parâmetros são normais. Pode passar. Aqui voltou, né? No olho esquerdo que a gente já tinha visto. Não, Operar, aí não está operar. mostrando, aí está comparando o direito e o esquerdo. Do esquerdo. Ah, tá. Agora que eu vi. Tinha dado um zoom. Tranquilo. Operar, não operar, eu operaria, porque os exames dela estão bons. Paquimetria boa, os parâmetros todos normais. Alguém não operaria essa paciente? Esse silêncio significa que todo mundo operaria, é isso? Eu operaria. Pois é, então Eu falem. também. É, não vejo motivo Eu para ele não também. operar, não. Então tá. Então todo mundo operaria. Vamos para frente. Então os dados aí, o resumo do Pentacam. E a gente pode É. também fazer, né? Sempre que a gente tiver algum caso que possa inspirar uma maior atenção, a gente pode fazer os critérios de Randelman, que sempre ajuda, né? Nos dá mais segurança. Qual que é o critério de Randelman nesse paciente, o score de risco desse paciente, Ana? Então, a topografia dele normal, então 0. Profundidade dele vai ser maior que 300. De idade, ela tem 26, né? Uhum. 26. Então, trair comum e de refração menor do que 8. Então, seria, acho que 1 ou 2, provavelmente, nada de. O Randelman dela baixo também. É. Você vê que se você for olhar com atenção a topografia, você tem uma simetria. Inclusive, no Pentacam, que é menos sensível, ele mostra uma simetria bem evidente no olho esquerdo. Mas, na verdade, é um Boltai assimétrico. É diferente de uma simetria inferior, tá? Uhum. Então, vamos lá. Quanto daria 2, então? É, Tá. Vamos para frente. Exatamente. Então, volta um pouquinho. Então, vocês veem, gente, que à medida que vai passando o tempo, vai passando o conhecimento, vocês vão começando a ter um raciocínio lógico. Vocês operam ou não operam por questões lógicas, de raciocínio lógico, dentro da ciência. Não tem empirismo, não tem achismo, né? Esse caso eu operaria. Não. Então, você tem que dizer por que você operaria ou por que você não operaria.
Então, nós estamos começando a ter um raciocínio lógico, que é o objetivo do nosso curso. Arnaldo, você quer fazer algum comentário? Não, Renato, eu concordo com você aí. E Ok, vamos chamar agora o Vinícius para apresentar o próximo caso. muito bem, Ana. Conduziu bem o Hum. caso. Vamos lá. Vamos lá, caso 44, primeira consulta, 24 anos, portadora de ceratocone, diagnóstico recente. Relata que sempre teve a visão pior do olho direito, relata piora progressiva da visão do olho direito. Veio encaminhada para o oftalmologista com a informação de piora do cone. Então, a correção atual dela é -3, -1 a 180, e no olho esquerdo plano, -1 a 180. O exame recente mostrou -4, -1,25 a 180, -0,25, -1,25 no eixo de 5. Trouxe uma topo de abril de 2022 com a ceratometria do direito 53,47 por 52,75, do esquerdo 44,93, 43,95. E a Vocês refração dinâmica, observem, né? Olha a refração que eu fiz nessa paciente e olha a refração que ela usava e olha o exame recente. Tem e nada a ver uma coisa com a outra. É aquilo que eu a falo. dinâmica também é diferente. Meça a acuidade visual sem correção e faça a refração dinâmica. Se você tiver dúvida, você pode até cicloplegiar esse paciente para ver se não está acomodando. Porque quando você acomoda, frequentemente o paciente relata que melhora. Por quê? Porque ao acomodar, o terceiro par craniano faz também uma miose. E essa miose reduz as aberrações de alta ordem que estão presentes no ceratocone. Então, qual seria a sua conduta aí? Aí só falar da refração dinâmica também, que eu nem cheguei a tocar no assunto, que ela também está diferente do exame recente, está -0,5, -3 no eixo de 60, com a visão de 0,5, e do olho esquerdo -0,5, -0,75 no eixo de 180, com visão Vocês lembram que 0,8. eu falei com vocês? Quando é um ceratocone com acuidade visual melhor do que 0,2, comece com o cilindro de 2 eixo a 60 no olho direito e de 2 eixo a 60 e 20 no olho esquerdo. Ok? Ok. Então, avaliando que a topografia do olho direito, a gente percebe uma maior curvatura central, né, que é como o mesmo da córnea, só com os valores ceratométricos mais elevados. Um K1 de 49,20, um K2 de 50,59. E do olho esquerdo, 43,71, 46,10. A gente percebe que a topo percebeu essas alterações do SRI, do IS também. Só que essa topo que ela trouxe anterior, o aparelho era semelhante ou era outro aparelho? Daria para fazer uma comparação? Não. Não, Provavelmente era outro equipamento. outro equipamento. Provavelmente. Você falou uma coisa muito importante. Era o mesmo aparelho? Gente, não vamos comparar topografias de diferentes tecnologias, porque mudam, muitas vezes, esses parâmetros. Então, às vezes, você tem a impressão que está vendo o próprio aparelho, quando você faz um exame sequencial, já dá diferenças que, às vezes, são produtos do exame. Então, você imagina quando você compara com tecnologias diferentes. As alterações, muitas vezes, são significativas e não denotam ou não comprovam progressão. E aí, o que você faria nesse caso? Aí, como conduta, eu não sei quanto que é a visão sem correção dela, mas inicialmente eu marcaria retorno seriado para a gente avaliar se está tendo progressão mesmo, se está mantendo o quadro estável, tentando controlar ao máximo se ela tiver alguma queixa de atopia, de prurido, e proporia também um teste de lente para a gente ver a melhor visão possível que essa paciente pode chegar. Alguém teria alguma conduta diferente? Essa informação de que ela já veio encaminhada ao oftalmologista com a piora do cone, talvez me fizesse olhar os exames mais antigos dela, ver se realmente tem essa piora, para já tentar um crosslink ou um anel nesse olho direito. Não perder o time. Perfeito. Alguém mais quer fazer alguma observação? Muito boa essa observação. Alguém quer fazer mais alguma consideração ou vamos para frente?
Se ninguém quer fazer nenhuma Ah, observação, vamos chamar então o Rafael Oliveira para apresentar o próximo caso aí, por favor. Não, nós não acabamos, não, ué. Ainda não tivemos uma conduta, ué. Então vamos em frente então. Posso passar? Pode passar. Solicitado Veja bem, Pentacam. Então gente, foi solicitado um Pentacam para programar um anel. exatamente. Por que que, então, eu não fiz observação, não pensei em crosslink? Por que que eu já fui para o anel no olho direito? Alguém poderia justificar a minha conduta? Ela já veio com essa informação do oftalmologista prévio que está em piora o ceratocone. O paciente tem a percepção de piora, veio com a confirmação do próprio oftalmologista que está havendo uma progressão do cone e já tem uma visão que é muito pior do que a visão do olho contralateral, levando inclusive a uma certa anisometropia. Então, realmente, um paciente com uma situação dessa, ele vai reclamar dessa visão do olho direito mesmo com óculos, porque a diferença é muito significativa. Então, justifica você intervir e até porque, se esse paciente já veio com o diagnóstico de piora, você esperar uma progressão adicional, alguém falou, você pode perder o time. Quanto mais grave o ceratocone, e outra coisa, se você fala em só observar numa situação dessa, muitas vezes o paciente acaba sumindo. E quando volta, ele volta com uma situação bem pior. Então, eu achei que já tínhamos dados suficientes para poder justificar, não só pela baixa visão do olho direito, como também com a informação de que esse ceratocone, essa visão está piorando, e o paciente tem essa percepção também. Então, vamos lá. Aqui o Pentacam do paciente, a gente percebe uma assimetria inferior, dá para ver também as alterações de elevação posterior também, Que e com tipo de espessura cone que mais é esse fina na aí? área do cone mesmo. Parece um padrão mais nipple, né? Perfeito. Uma elevação central, uma ilha central, padrão nipple clássico, né? Isso. Ok, vamos para frente. A gente percebe vários índices alterados, né? O que mais? Com o IHD alterado. Além disso, o afinamento bem nessa área de maior protusão também, na área de maior curvatura. Perfeito. Quando é um lipo, gente, frequentemente a área de menor praquimetria não é muito fora do centro. Ela é mais descentra muito quando é um nipple com uma simetria inferior, com tipo oval, né? Ou um cone astigmático. Às vezes você tem uma simetria, uma paquimetria, o ponto mais fino descentrado. Mas vamos lá. A gente vai ter essa informação aí mais para frente. Aí nós já temos essa informação. A gente percebe o BED bem alterado, com as curvas PTI também alterado em relação ao normal. Quanto que é o IT ali, que é o índice de descentramento do thickness, que é da espessura? Pois, eu acho que é 0,54. Olha para você ver. Por isso que não é um índice muito importante. Porque se o cone for central, a área central que vai estar mais fina, então não vai ter descentramento. Uhum. Ok? Então vamos para Ok. frente. Aí está mostrando o mapa de anéis, mostrando a menor espessura no trajeto entre 4,8 e 6 milímetros, quando a gente usa um anel de 5 milímetros, né? Que é o padrão. Quando você usa um anel de 6, você tem que olhar naquela área entre 6 e 7. Bom, o que mais? Que tipo de anel que você acha que está indicado numa situação dessa? Eu colocaria um arco longo, Quanto 320. que tem de cilindro? No direito é -3. -3. E com um Então, esférico de -0,5. perfeito. Então vamos para frente.
O olho esquerdo também tem um ceratocone, mas com uma ótima visão, uma refração pouco alterada, então não justifica, é só acompanhar, porque isso também pode evoluir. O paciente tem 24 anos, né? Principalmente se não for controlada a sua alergia, se ele continuar coçando o olho, aumenta o risco de progressão da ectasia. Aí também o maior afinamento também nessa área mais protusa. Perfeito. O IHD alterado também. Uhum. Os outros eu não estou conseguindo ver muito bem os valores, mas tá dando para ver que tá tudo vermelhinho. Mesmo aparentemente um cone pouco progressivo, mas é um ceratocone evidente. Observe que, às vezes, o ceratocone altera mais a superfície posterior do que a anterior, embora a gente tenha também alteração na superfície anterior. E aqui também o BED alterado. E o IT Já é aqui um também não se ceratocone bem alterou tanto. evidente, né? É um ceratocone evidente, mas como alterou pouco a superfície anterior, e lembrar que a córnea, a superfície anterior da córnea, ela é responsável por mais de 90% do poder da córnea, porque é a diferença do interface do índice de refração da córnea com o ar. A diferença é muito maior do que entre o índice de refração da córnea com o do humor aquoso. Então, a superfície posterior, mesmo estando alterada, ela tem uma diferença de índice de refração pequena, consequentemente, produz menos refração, então não interfere tanto na refração do paciente, embora seja um cone bem evidente. Então, você indicaria um anel de arco longo? Isso. Ok, então alguém tem alguma conduta diferente de indicar um anel e um anel de arco longo? É só olhar no nomograma de elevação posterior que eles vão dizer a espessura de acordo com o astigmatismo, né? E de acordo com a asfericidade. Quanto maior a asfericidade, mais espesso será o anel. A asfericidade aí quanto que é? Deve estar pouco alterada. No nipple, a asfericidade altera pouco, diferente do cone astigmático, né? Quanto que está a asfericidade aí? Menos 0,80. Você vê que está alterada, mas não é uma alteração tão significativa. Então, vamos em frente. Aí, diante disso, operar ou não operar e por quê? Uhum. Então, como que já foi citado previamente, a paciente já vem com esse relato de piora da visão nesse olho direito e com o encaminhamento demonstrando essa piora. Então, a indicação seria operar para não perder o timing, igual eu já falado anteriormente, e piorar mais esse Perfeito. cone. Gente, quem não se manifesta é porque está de acordo, mas seria muito interessante que houvesse pensamentos diferentes para a gente desenvolver o raciocínio clínico, né? Se alguém não concorda, acha que deveria ser feito diferente, ou lente de contato, é só defender seu ponto de vista. Então, vamos em frente. Aí foi proposto um segmento tipo 200. Uhum. Então, o paciente que estava com menos 3 de cilindro, com 0,5 de visão, vamos ver o que aconteceu aí. Então, junho de 2022, anel no olho direito 320 por 200. Fevereiro de 2023, a refração plano menos 0,75 no eixo de 45 com a acuidade de 0,7. Vocês veem Controle que com... agora nós corrigimos não só a ametropia, como também reduzimos essa anisometropia com ganho de linha de visão. Lembrar que, às vezes, o ganho de linha de visão não é tão significativo quanto a qualidade de visão. Às vezes, a gente tem pacientes que alteram pouco a refração e, no entanto, eles acham uma grande melhora após o anel, porque reduz muito essas aberrações de alta ordem, embora a sensibilidade ao contraste não fique normal, mas frequentemente o paciente ganha em qualidade de visão.
E, nesse caso aí, também teve uma expressiva melhora da acuidade visual. Aí eu questiono aí, será que justifica o crosslink nesse olho esquerdo? O que vocês acham? Pelos dados, eu não vejo sinais de progressão Alguém pela indicaria grafometria, o não. crosslink nesse paciente? Não, só se tivesse progressão. Ou então, se ele Também relatasse uma não. piora da visão também. Perfeito. Então, é um paciente que, se não evoluiu com 24 anos, a chance de evolução não é grande, desde que ele realmente não tenha a sua alergia controlada. Então, vamos em frente, vamos ver o que foi feito aí. Ah, bom, então, não justifica realmente o crosslink. O paciente é fazer um acompanhamento, tratar alergia, superfície, para que esse paciente não traumatize a córnea e não dê estímulo, né, que é um processo inflamatório do epitélio, que está relacionado à progressão do cone. Muito bem. Alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida sobre esse caso? Acho que ele foi bem Reinaldo, apresentado e bem justificado. Diga lá, Arnaldo. nós estamos conversando aqui sobre os segmentos de arco longo e a boa notícia da semana é que finalmente a Ferrara disponibilizou os anéis HM lá para ocular laser. Então, os Ó, coisa anéis já boa. estão disponíveis. E lembrando que a boa indicação do anel HM é aquele paciente que tem alta miopia, ou uma miopia moderada, e tem uma córnea fina, ou seja, não é um paciente portador de ectasia corneana. É aquele paciente que não se enquadra em um LASIK, em um PRK, tem vontade de ser submetido à cirurgia refrativa, existe uma incompatibilidade do grau e da espessura da córnea dele. Então, finalmente, os anéis HM já vão, essa semana, já estar disponíveis lá para serem utilizados. Ok? Excelente Vamos chamar notícia. agora o Rafael. Vamos chamar agora o Rafael Oliveira para apresentar esse próximo caso aí, por favor. Vamos lá. Caso 45, prontuário. Em setembro de 2021, paciente feminina de 20 anos veio para avaliação de cirurgia refrativa. Refração? Não sei. Estável há 4 Correção anos. atual. Correção atual estável há 4 anos. No olho direito, ela tem menos 4,25 com menos 0,75 a 20. E no esquerdo, menos 5 com menos meio a 5. A refração estática de hoje, menos 4,5, menos 1 a 20. Visão de 1. E no esquerdo, menos 5,5, menos 0,75 a 180 com a visão de 1 também. Paquimetria ultrassônica 549, 552. Conduta. RK, LASIK, solicitar Pentacan e prescrever o óculos. Então, o que está escrito em cima, doutor, a refração de cima é o óculos que ela usa, correção atual, né? Embaixo é a estática Correção do dia. atual. Exatamente. Eu É, sempre, gente, sempre, 100% dos casos, eu repito a refração do paciente. Ah, eu fiz um exame recente e tal. Eu repito. Nesse caso, houve uma consistência em relação ao que ele usava. Mas é muito comum você, às vezes, ver pacientes que não foram adequadamente cicloplegiados. Esses pacientes, muitas vezes, chegam com uma miopia acima da sua miopia real. Então, você tem que tomar muito cuidado de não confiar nos exames, porque se der algum problema, se o paciente ficar hipermétrope, não adianta você dizer que você se baseou na refração, porque a responsabilidade é sua. Então, uhum. sempre tomar cuidado de fazer uma refração atualizada e bem cicloplegiada. Pacientes com miopia sem ceratocone sempre deve ser cicloplegiado. Vamos lá, Eu esqueci de comentar a topografia, tá aqui embaixo. vamos lá. Tem os índices ceratométricos baixos, né? Um astigmatismo baixo, um padrão parecendo mais oval. Para mim, uma topo mais inocente mesmo. Sobre a refração, a paciente é jovem ainda, a miopia ainda pode progredir, mas a diferença é menor muito pouco, né? Menor que meio grau. Dá para considerar que está estável, assim, o grau da paciente. Solicitaria o Pentacan pela idade e pela ametropia um pouco mais alta. Perfeito. Sempre que você pedir um exame, gente, todo exame, envolve custo. A gente tem que dar sempre
justificar o pedido do exame para que o paciente não seja onerado ou o plano de saúde por um exame sendo feito só por questão de curiosidade. Então, você sempre deve justificar a razão de ser pedido aquele exame. Então, vamos para frente. Vamos ver o que é que foi feito aí. Ô, gente, outra coisa, vocês não têm que concordar comigo, não. Isso aqui foi o que eu fiz. Tá. Mas vocês podem, não, eu não pediria por causa disso, disso, disso. É muito saudável essa discussão. Eu não sou dono da verdade. Então, se vocês tiverem alguma coisa que vocês não concordem com a conduta que eu tomei, vocês devem se expressar e vamos discutir. Está vendo Ok, alguma coisa diferente aí? discreta assimetria superior. É, bom, espessura, o ponto mais fino, 545. Achei inocente. Se não tem dúvida, para frente. Esquerda. O outro. Essa topografia para você está normal? Não, doutor, eu achei normal o padrão. Tá diferente Esse direito a não é um pouco marcação, né? esquisito, esse astigmatismo dele ser um pouco mais, como se fosse mais central, não, doutor? Levando, tipo, pensando truncado? Vamos ver o que foi, vamos ver o que aconteceu. Achei diferente essa Todos os dados marcação, né, normais, doutor? né? As felicidades está quanto aí? É, 0,48? vendo. Menos 0,48. Tá. Então vamos para frente. Elevação posterior, muito boa. Agora, quando você viu a elevação posterior, quando você tira os 3,5 milímetros centrais, começa a aparecer coisa aí, né? É, Olha lá, ficou quanto que está a elevação posterior? Quando você tira. mais A de 25 ali, cima, né? gente, é quando você faz a topografia só avaliando a 115. elevação posterior. Quando você tira os 3,5 milímetros centrais, acho que nós já discutimos isso, você expressa com maior nitidez qualquer elevação posterior. E se observa aqui embaixo, também aparenta, quando você tira os 3 milímetros centrais, 3,5 milímetros centrais, aparece aquele mapa diferencial, aparece uma diferença significativa. Mais alguma coisa aí? O bad D tá limítrofe, né? Tá 1,76, né? O 1,76. ideal é até 1,23. Também está um pouco alterado, né? Uhum. Que mais? Atmax tá bom, tá normal, 450. Tá. Então é isso. Ok. O IT também está um pouquinho aumentado, né? Acima de 0,80, né? Já está quase 1 0,95. milímetro de centramento. Isso também já não é Uhum. normal. Vamos lá. Continua. Esquerdo. E tal. Um astigmatismo mais central, um pouco oblíquo. Eu acho que chega mais. Para mim, tá ortogonal, só um pouco oblíquo. Não sei se tem mais que 30. Praticamente no eixo ali, mais ou menos ali, quanto deu ali? Cento e pouco, quer dizer, 10 o astigmatismo, né? Que tem uma diferença muito pequena, né? No astigmatismo a favor da regra. As felicidades também está pouco alterada, 0,43. A elevação posterior também tá fazendo um ritmozinho ali. Vamos ver quando a gente tira os 3,5 milímetros centrais. Vamos para frente. Os índices todos normais, né? Mostrando que o KISA, que mostra a perda de ortogonalidade como principal fator de risco de uma topografia alterada, quando você tem uma córnea muito simétrica, você não tem o KISA, aquele índice, que eu nunca lembro da palavra em inglês, que é screw, qualquer coisa assim. Mostra que ele não está alterado, né? Não é um astigmatismo alto
e não tem uma perda de ortogonalidade. Por isso que o KISA é normal. Diferença do IS também está muito normal, porque não tem assimetria, né? Bom, continua. Uhum. Quando a gente tira os 3 milímetros centrais também eleva um pouco, mas comparando ali no último quadrante, tá normal, né? Dentro dos valores de referência. Quanto que está a elevação posterior aí? Aumenta, Não tá. aumenta um pouquinho aí. Então, quando tira os 3 milímetros centrais, Vai para difícil quanto? de ver. Não, pode É, aumentar mais aí. tem um ali de mais 24 e o que tá. Você tem que olhar nos 3 milímetros inferiores, né? Na parte central inferior. Aí você percebe que já está ali 0,20, 0,18 ali, que não Tem um é de uma 24. elevação muito normal, né? Uhum. Quanto que está ali o Belinha Ambrósio? Como é que está lá? Reduz aí. O PTI está normal e o Belinha Ambrósio está quanto? Um ponto. O BED, o BED? Não. 50, O 1,50. BET, quanto que está aí? É 1,58. Também um pouco alterado. Você pode configurar o Pentacam para fazer um bed normal até até ponto 1,8. Mas isso Uhum. aí, você configura o aparelho. Hoje, para você ter um índice de confiabilidade, sensibilidade acima de 95%, ele tem que estar abaixo de 1,23. Então, ele também está alterado. E aí? Conduta? Vamos para frente. Acho que já vai pedir a conduta. É operar ou não operar? Ó, doutor, É. e o paciente de 20 anos eu ainda não operaria, não. Eu pediria conversaria, explicaria que tem um fator de risco aí. Eu pediria um controle para repetir os exames mais para frente. Eu lembrei aqui agora dos critérios de Randleman, né? Eu acho que você vai pedir para a gente fazer. Mas eu já não operaria com essa simetria, com essa elevação posterior suspeita aí. O paciente tão jovem, não. Bom, vocês observam que essa topografia, gente, ela não é normal. Essa topografia, a Ana levantou a lebre. Isso tem um Uhum. aspecto de cone truncado bem evidente. E o cone truncado ele não tem assimetria. Consequentemente, Kisa está normal. E muitas vezes você não vai ter esses índices de centramento, HD, IHS, IVS, tudo vai estar normal, porque o cone não tem assimetria. É um cone central. Mas você observa que as asas da borboleta praticamente não existem. É um cone que está elevando apenas a superfície posterior e comprometendo a superfície anterior, mas de uma forma, vamos dizer, simétrica. Então a gente tem que tomar cuidado. Agora, a elevação posterior aí mostra que essa topografia não é normal. Tá aí, Ô, doutor Reinaldo, parecendo os meus pacientes, doutor. Como é que é? Tá parecendo os pacientes meus recentes, ó. Impressionante, né? Todos são assim. Pois é. Ainda bem que você está preparada para evitar complicações, né? Então, Hum, operaria ou não operaria? não. Uma boa córnea, uma boa espessura, né? Mas aquilo que Mas nós assim, comentamos lá atrás, paciente jovem com alta metropia, a gente tem que ficar atento, ver se realmente está uma estabilidade, porque aqui o paciente veio colocando que está estável. Quando o paciente quer operar, ele mente deslavadamente. uhum, Então, a gente tem que tomar cuidado, porque depois, quando essa cone, mesmo que não seja cone, a metropia continua evoluindo, o paciente volta como se estivesse tendo uma regressão do efeito do laser, querendo uma solução. Então, você está plantando um problema para você colher lá na frente. Já tem uma decisão aí, opera ou não opera? não operamos. Por enquanto, né? Alguém operaria esse paciente? Alguém contraindicaria essa cirurgia?
Eu não Não posso operaria pegar também, não. Não operar é diferente de contraindicar, Uhum. tá certo? Muitas vezes o paciente não está no momento de ser submetido ao tratamento. Então, você deve evitar contraindicar para um paciente que tem possibilidade de ser operado. Se você fecha as portas para ele, ele vai procurar outro colega que vai dizer para ele que ele pode operar. Não, no momento, mais seguro é aguardarmos, ver a progressão dessa miopia sua, ter uma alteração na sua córnea e tal. Mas vamos ver o que foi feito para frente. De repente, foi isso que foi É, feito, né? repetir os Então, exames em um ano. repetir os exames, tem uma elevação posterior, um bed alterado, né? Então, vamos repetir, tratar. Esse paciente era portador de rinite alérgica. Então, lembrando que esse paciente, quando fez um mapeamento de retina, que eu peço em 100% dos casos, tinha lesões predisponentes a descolamento. Então, antes de operar, vamos tratar essa retina, vamos ver se não vai aparecer mais nenhuma lesão na retina, e você vai acompanhando esse paciente, porque se você opera e tem um descolamento de retina, vai ser muito difícil você convencê-lo que não existe causa e consequência do descolamento em relação à cirurgia. Então, sempre lembrar, pacientes automíopes é fundamental. E eu faço mapeamento, gente. Eu sei fazer, mas eu prefiro que seja feito por um colega da área, porque quando eu mando para ele, que ele sabe que esse paciente vai operar, ele vai ter um cuidado adicional. Qualquer lesão predisponente, ele vai indicar a cirurgia, o laser, porque esse paciente está sendo candidato a um procedimento adicional. Então, é muito importante que não tenha nenhuma eventualidade futura, né? Então, vamos para frente. Alguém quer discutir mais alguma Ô, coisa? doutor Reinaldo, fazendo o random dele, essa topo aí a gente vai considerar que não é assimétrico, né? É o que é tipo alterada já, é os três. O que você acha? É porque Você- pra mim, eu não tô muito acostumado com essa topo. Eu tava pensando que era aquele padrão oval de fisiológico mesmo, só que eu pensei que tava vermelho por causa da escala de cor. Mas é porque eu não consegui ver o Baby Bow Tie, né? Que é aquele pequenininho. Pra Aham. mim ela tava mais oval, mas Vamos é ver o uma. que se foi feito aqui. Acho que Pa- não, acho que já teria se Não, eu tivesse. Vê aí, Rafa. passa para frente aí, vamos ver. Então, tá aí. Esse paciente voltou em Ah, 2022, tá. continue aí. O cara não acabou, não. Ele voltou em maio de 2022, topografia inalterada, mantendo a visão de um com correção. Pode passar, Rafa. Aí tem. Hum, não tem. Então, gente, olha, observa o seguinte. Esse paciente, além de ter um cone truncado, que já seria grau 4, ele tem também uma perda de ortogonalidade. Então, é uma córnea alterada, né? E, além disso, tem uma idade que contamina muito o índice de Handelman, Uhum. tá certo? Tá Então, bem alto. O dele é realmente é um 4 então, de córnea e 3, é, 7 de random. exatamente, quer dizer, tem um Handelman muito alterado. Então, realmente não é um bom candidato. Então, a gente vai acompanhando esse paciente, vai orientando para a possibilidade de usar uma lente, e se realmente isso progredir, a gente está indicado fazer um crosslink e não fazer um excimer laser. Tá certo? Lembra essas córneas muito redondinhas? Isso pode ser um artefato pelo uso de lente de contato, que é um Warpage, ou pode ser um cone truncado, e no caso é um cone truncado. Ok? Isso passa batido, gente. Aí depois o pessoal opera e fala assim: não, mas a córnea dele era regular. O Pentacam dele era regular. Porque o Pentacam, ele só vai dar alterado quando você tem uma córnea com uma simetria importante. Se essa córnea for simétrica, os índices vão estar normais. Ok? Ok.
Alguém quer discutir esse caso? É um caso muito interessante. É legal. Muita gente aí experiente operaria esse paciente. Aí Doutor depois Reinaldo, dá o problema, fala assim, pô, mas a córnea era normal, a topografia era normal e não acusou nada. Claro que não era normal. A topografia, desde o primeiro slide, já mostrava um cone truncado. A gente aumentou a propedêutica porque o paciente quer operar, você tem que arranjar motivo para não operar esse paciente e mantê-lo próximo, para a gente ver a necessidade de fazer um crosslink nele ou não. Tá certo? Você observa que o Pentacan não mostra nada. O Pentacan dele, o Scheimpflug não mostra nada o mapa axial do Pentacan. E, no entanto, observe esse mapa do topógrafo, como é que ele é muito alterado. O caso, então, que é um ceratocone frustro, ceratocone inicial, que ainda não comprometeu a qualidade de visão, uma visão muito boa, uma qualidade visual muito boa, mas se você fizer uma sensibilidade ao contraste, já vai ter perda de sensibilidade ao contraste, nesse caso, mesmo com a acuidade visual de 1. Mas o paciente está acostumado com essas aberrações, né? Então, ele muitas vezes ele não queixa porque ele acha que a visão normal é da forma que ele vê. E acha que todo mundo vê daquela forma. É igual como uma pessoa tem uma descromatopsia, que ele nem sabe que tem, porque ele acha que todo mundo vê daquela forma. Uma vez eu dei um diagnóstico de descromatopsia num aluno, porque era um aluno assim, meio na época dos hippies, né? Chegava lá com umas chinelas de couro, tudo pé sujo, que cascão que tem, e um paciente com umas bolsas de couro toda encebada. A gente fala assim, não, esse cara é um cara meio cabeludo e tal, e umas roupas extravagantes. Um dia, numa aula de neurooftalmologia, nós fizemos um teste de visão de cores. Esse paciente tinha uma descromatopsia verde-vermelho muito importante. Então, na verdade, ele podia até ser meio louco, mas ele usava uma sopa extravagante porque provavelmente ele não percebia a diferença entre o verde e o vermelho. Então, para ele, aquilo ali eram diferentes tonalidades de uma mesma cor. É como se fosse um cinza claro e um cinza escuro. Ok? Para frente. doutor Reinaldo, a gente poderia pensar em anel para esse paciente, às vezes um HM? Veja bem, sim, poderia. Poderia. Agora, esse paciente ele veio para fazer cirurgia refrativa. Ele está com a refração estável, está com uma boa acuidade visual. Esse paciente teria que ter muito interesse em reduzir essa metropia, porque o HM não nos dá a precisão do que nos dá o Excimer Laser. Com Então, certeza. você tem que ver se esse paciente vai ficar satisfeito com uma metropia residual, onde possivelmente ele ainda tenha necessidade de usar óculos. Tomar muito cuidado. O HM E, não é cirurgia que tem a precisão, é um anel refrativo, mas não é a precisão de uma cirurgia refrativa. e se a gente coloca, por exemplo, o paciente está muito motivado, a gente coloca um HM, fica ali próximo do plano no direito e um residual de 1 no esquerdo. A gente acompanha esse paciente durante mais 2 anos e continua estável. A gente poderia fazer um excimer laser nesse esquerdo? Sim, um PRK com uma zona ótica de 4,5, né? Aham, Poderia, para poder só regularizar essa córnea, mas eu não poderia fazer uma ablação importante, tirar 2, 3, 4 graus, porque você vai ter uma possibilidade de raise, a Só possibilidade de ter crescimento. uma qualidade de visão. A zona ótica pequena dá uma má qualidade de visão. Quando o paciente já Sim. tem um ceratocone, ele já tem uma má qualidade de visão, então ele não reclama tanto. Tá certo? Mas Mas, esse ô, paciente doutor, aqui tem um cone bem incipiente, né? Pois pegando a não. dúvida do Valente aí, existe colocar o HM sem fazer o Excimer depois? Tem sido feito isso? Sim, mas esse é o ideal. O Não, ideal porque é você usar o HM para que você possa reduzir a metropia. e depois o Excimer. Não, eu E falo sem se fazer for. o. Não. Ah, Porque, veja bem, o anel HM ele varia a correção de 3 a 5 dioptrias. Então, se o paciente está nessa faixa de ametropia, o fato de se regularizar essa córnea, aplanando essa córnea, muitas vezes o resíduo refracional, o paciente convive bem com ele, porque você também tem uma melhora da qualidade de visão. Então, se o paciente conviver bem, às vezes você passa um óculos só para ele dirigir à noite, ele fica sem óculos durante o dia. É uma boa alternativa.
Você não pode prometer ele que ele não vai ter necessidade de usar óculos. Entendi. Vamos para frente. Então, você observa que volta um pouquinho aí. Então, volta um pouquinho. Olha lá. Uma alta ceratometria é indicativa de cone, mas uma baixa ceratometria não afasta cone. Guardem bem essa colocação. Ok? Você vê que ele está lá, 43, 44, mas não significa nada. Agora, se fosse 47 ou mais, significaria a probabilidade de cone era muito alta. Vamos continuar. Dessas topografias, qual que você considera um cone truncado? Segunda. 2, né? Perfeito. Vamos para frente. Pode passar. Tô clicando. Observa que quando você cobre a área da elevação anterior, do aumento da curvatura, você observa como que aquela área coberta é pequena, mostrando que é um quadro de cone truncado, né? O cone, o ceratocone normal, uma cone com astigmatismo, normalmente, essas asas da borboleta, elas não ficam só na área central, elas vão até a periferia. Vamos lá, vamos continuar. Então, não esqueçam disso não, tá? Existe o cone truncado. Cone truncado é essa figura... vocês não estão... não, vocês estão vendo aí, ó. Essa Estão figura vendo. geométrica aí, que você corta o bico do cone. Então, você tem um cone que ele é como se fosse uma área central regular, mas não é regular. Tá certo? Repara a diferença das borboletas no 1, 3 e 5 e 4 e observa o 2. Tá certo? Olha as topografias. Então, a gente chama isso aí de cone truncado. Ok? Certo. Acho que é o último. Então lá. Arnaldo, você quer fazer algum comentário sobre esse caso? O caso é um caso Não, bem Reinaldo. desafiador. Exato. Vamos chamar o rádio aí para apresentar esse próximo caso aí, por favor. Gente, todo mundo acompanhando, sem dúvida, todo mundo concordando com a conduta. Vamos lá. Paciente feminino, 36 anos, cone. Não se adaptou à lente de contato rígida. O crosslink em 2000. O acuidade visual menor que 0,05 e menor que 0,2 sem correção. E 0,2 sem correção. E 0,2 sem correção. Operar ou não operar e qual operar primeiro? E aí? Operar, que você fala anel, né? Eu não sei, eu estou perguntando, operar ou não operar. Você que vai dizer o que vai fazer. Pode ser crosslink, pode ser anel, pode ser É só uma visão receitar muito limpa. óculos. Essa acuidade é sem correção. A acuidade dela com correção fica quanto? Tem aí? Com óculos? Eu acredito que tenha. Mas você É. operaria esse paciente? Se a acuidade com correção de óculos estiver ruim e não se adaptou à lente, uma forma de tentar aplanar e melhorar a visão seria botar um anel. Perfeito, perfeito, gente. A gente tem Crosslink não que é uma ver. visão muito. Agora, se esse paciente tem uma visão de 0,2, ele deve ter uma refração com esférico praticamente de zero. Deve ter só cilindro. No olho direito, ele pode ter até um cilindro mais alto, porque se está abaixo de 0,05, eu não sei o quanto que ele está abaixo de 0,05. Mas então vamos para frente. Primeira coisa é saber qual que é a melhor correção possível desse paciente. Aqui está mostrando, ó, a topografia dele em 2018, 2019 e 2021. 2021. Vocês estão vendo alguma diferença? A princípio, peraí. Não, parece estável. Muito estável, né? Sim.
Operar ou não operar? Sim, colocaria. Se não tiver satisfeito, não tem como melhorar a visão de outra forma. Tá. Então, a primeira coisa que você faria seria indicar o anel ou você faria alguma outra conduta antes? Bom, baseado ao ponto que a acuidade visual com correção de óculos é muito ruim, não se adaptou à lente, eu indicaria o anel. Tá. Mas para você dizer que a acuidade visual com óculos é muito ruim, você teria que fazer uma refração com óculos, né? Não, pois Tá. é, baseado nisso, Tá. porque não tem aí. Então, não sei. Perfeito. Então vamos para frente. Vamos ver o que é que foi feito. Sempre, Aí, sempre ó. você deve tentar uma refração, gente. Ceratocone melhora sim com óculos. Raramente você não tem uma melhora. Olha a refração desse paciente. Uma refração praticamente não, né? Uma refração estável. Estável, né? E uma ótima acuidade visual, diga-se de passagem. Sim. Tá certo? Mas e a qualidade de visão desse paciente? Porque às vezes o paciente tem uma acuidade visual, mas ele não está satisfeito com a qualidade de visão. Então, nesse caso, justificaria realmente uma intervenção. O problema é que esses pacientes frequentemente vão nos colegas, e se o colega é experiente em lente, ele vai tentar colocar uma lente aí, uma lente multicurva, uma lente sofisticada para esse paciente, e o paciente fica naquela ideia de que a solução dele só pode ser feita com lente de contato. Não dá ao paciente a possibilidade ou alternativa do uso de um óculos. E raramente você não consegue melhorar alguma coisa a visão com óculos de um paciente com portador de ceratocone, mesmo ceratocones mais avançados. Então, vamos ver. E a qualidade de visão? Porque também você tem isso. Se tiver uma qualidade de visão muito ruim, isso pode justificar uma cirurgia mesmo com uma boa qualidade visual, porque o paciente não está satisfeito com aquela qualidade de visão. Você tem que atender a expectativa dele. Esse é o nosso objetivo. Então, vamos para frente. Como é que nós vamos medir a qualidade de visão dele? Com teste de Sensibilidade ao sensibilidade ao contraste. Você pode medir com outros equipamentos, tá? Mas eu gosto muito da sensibilidade ao contraste. Eu acho que é um dos mais confiáveis. É uma qualidade que não está boa. Observe a sensibilidade ao contraste. De dia, ela é até bastante razoável. De noite Olha para piora você bastante. ver. No olho esquerdo ela está normal e no olho direito tem perdas leves. Agora, de noite, com a pupila dilatando, expressa muita aberração de alta ordem. Então, realmente, o paciente à noite tem dificuldade. Por isso que esses pacientes se beneficiam muito do uso de brimonidina. Então, operar ou não operar? Partindo do pressuposto que ele está insatisfeito com a qualidade visual, teria indicação. Então, vamos para frente. Todo mundo indicaria cirurgia? Sim. Eu Né? não Mas aí fala indiquei que ele não. cirurgia. Porque ele não reclama, mas eu falei antes, só se tivesse o pressuposto dele estar insatisfeito, mas se ele não está. Perfeito, perfeito. Esse paciente, gente, ele estava usando óculos muito satisfeito, entendeu? O que ele pode, às vezes, quando é um paciente que dirige muita estrada, muita noite, é você dar para ele a alternativa de usar a brimonidina. Se você paciente não tem alergia à brimonidina e você consegue reabilitá-lo com o uso de óculos, é tudo que um paciente ceratocone quer, é enxergar bem com óculos. O paciente ceratocone não se importa de usar óculos, porque a vida toda ele escuta que o ceratocone leva para transplante, o ceratocone causa cegueira, o ceratocone não melhora com óculos, isso é o que ele escuta. Então, quando você dá para ele uma boa visão com óculos e ele tem uma qualidade de visão pelo menos razoável, esse paciente, meu filho, ele está resolvido o problema dele. Então, é um paciente que eu venho acompanhando há vários anos, usando óculos, e ele está muito satisfeito. Ok? Alguém não concorda com essa conduta? Vamos para frente, vamos ver o que aqui. Não, então, antes de ir para frente, Arnaldo, você quer fazer alguma consideração?
Você teria operado esse Eu paciente, Arnaldo? concordo com você, eu operaria esse paciente tranquilamente e Você operaria ou botaria não? aí um segmento. Não, eu operaria a partir do momento que ele esteja satisfeito com óculos, eu manteria ele com óculos, mas se ele almeja melhorar a qualidade de visão dele, o anel aí estaria bem indicado também. Agora, o importante é satisfazer o paciente. Se o paciente quer estar satisfeito com a qualidade de visão dele, usando brimonidina à noite, conseguir dirigir bem, não faria sentido operá-lo no momento. É isso aí. Então, gente, a gente tem que procurar atender a expectativa do paciente, como o Arnaldo falou. Se o paciente está satisfeito com o óculos, deixa ele com óculos. Vai mexer com lente de contato, que já tentou, não se adaptou. Ele está querendo enxergar e ele não está. O paciente, que eu já falei com vocês, com 36 anos, esse ceratocone acompanha a vida desse paciente desde jovem. Ele muitas vezes teve que usar lentes de contato, mesmo sem uma boa adaptação, durante a vida toda, porque não deram a ele a alternativa dos óculos. Porque muitas vezes o colega, não, o ceratocone não melhora, a visão com óculos, e porque é pior, tem colega que fala assim, a lente de contato evita a progressão do ceratocone, o que é mais uma falácia. A gente sabe que o ceratocone não tem a sua evolução alterada pelo uso de lente de contato. Alguém quer fazer algum comentário sobre esse caso? Então vamos lá para o próximo, Então pessoal. vamos Vamos lá. chamar o Rafael Salinas para apresentar esse caso. Primeira consulta, paciente feminina, 26 anos, encaminhada por oftalmo experiente em refrativa para avaliação de refrativa. Não trouxe exames, mas foi liberada por seu médico. Não quer repetir os exames. Correção atual, menos 6,5, menos 1 a 15, menos 8, menos 1 a 180. Refração dinâmica, menos 6,5, menos 2 a 15, menos 8, menos 1 a 180. Cuidado visual de 1. Operar ou não operar? Veio liberada para cirurgia, o colega não opera por plano de saúde. Me acompanhou durante meses até se sentir seguro para operar. Hoje referência em sua região. É isso aí, gente, é o que vai acontecer com vocês. Esse colega, nessa época, eu não tinha organizado ainda um fellowship estruturado, mas vários colegas me acompanharam de forma informal no Ocular Laser e, de tanto discutirem casos comigo, de tanto me verem operar, esses pacientes acabaram se tornando experts em cirurgia. Esse colega, por exemplo, ele domina a região dele. Lá na cidade dele, ele faz cirurgia toda semana. Então, é uma pessoa assim, que opera muito. Hoje, ele se dá o luxo de não operar por plano de saúde. Olha que coisa interessante. Quando tem paciente lá que quer operar por plano de saúde, ele pega e fala com o paciente: não, eu não opero plano de saúde, mas eu vou te indicar um colega para operar e manda para mim. Eu, como tenho interesse de ensinar vocês, eu acabo operando como uma forma também de ter um volume maior de cirurgia. Então, o que é que nós faríamos aí? Qual que seria a conduta? Não dá para confiar só na palavra, não. Tem que ter os exames. Poderia repetir os exames sem ônus caso tivesse os aparelhos. O que você faria? Você repetiria os exames sem ônus? Ó, Ou operaria sem os exames? Considerando que o colega é muito experiente. E esse colega indicou a cirurgia. Falou: não, eu disse, você pode operar, mas eu não opero pelo plano de saúde. não, esse colega podia ser o inventor do Excimer Laser, doutor Reinaldo. Só pela palavra eu não operaria, não. Mas pode pedir ela para trazer os exames também, ué. Eu pediria a esse colega para ele enviar os exames dela, já que ele tem um prontuário lá e ela fez o exame. Perfeito, então vamos para frente. Solicitar os exames já realizados. Exatamente. Por que eu não repeti os exames? Porque eu achei esse paciente muito folgado. Tinha os exames lá, ele veio para operar, não quis repetir os exames, porque ele teria que pagar os exames, ele não quis ter nenhum ônus, mas eu também não abri mão dos exames. Eu falei assim: não, tudo bem, você já fez os exames, você me traga os exames que você fez. E voltou na cidade dele para buscar os exames. Entendeu? Porque eu achei também que
Quando você facilita demais para um paciente, esse paciente também se sente muito confortável para ficar te cobrando. A gente tem que Uhum. tomar um pouco de cuidado com esse paciente muito espaçoso, para não gerar assim, a impressão que você que está querendo resolver o problema, que você que está. O problema é seu. Não. Você está no lado da solução. O problema é do paciente. Eu estou ali para resolver o problema dele. Bom, então, vamos para frente. Então, eu não repeti o exame, mas pedi para ele trazer. E ele trouxe esses exames aí. E aí? Bom, topo do olho esquerdo. Quanto que é o astigmatismo, né? É 2. A menor paquimetria é 520, 530 e essa topografia. Quantos anos? 26. É. Me chama a atenção esse astigmatismo mais central, mais ali nos 3, 4 milímetros centrais do olho esquerdo. E no olho direito, a gente tem uma pequena simetria inferior, mas que é um pouco mais tranquilo. Mais regular, sem perda de ortogonalidade. O olho esquerdo me deixou um pouco na dúvida. O Paciente de esquerdo. 26 anos, eu pediria um Pentacam. A alta metropia, a idade limítrofe ainda para progressão, e esse olho esquerdo topografia com astigmatismo só em região central. Perfeito. Alguém não concorda com essa ideia? Então, foi o que foi feito. Um paciente relativamente jovem, uma alta metropia, né? Então, eu falei, não, vamos fazer um Pentacam. Sem o Pentacam eu não opero. Então, pedi um Pentacam. Você está vendo alguma alteração nesse Pentacam? Não, tem um momento. Então, vai para frente. Se alguém vir alguma alteração, interrompa para a gente discutir o caso, o exame. Vamos para frente. Só o IHD alterado, o restante bom. Lembrar que toda simetria, por mais discreta que seja, vai alterar o IHD. O IHD é um exame muito sensível, mas pouco específico. Uhum. É um exame que dá muito falso positivo. Diferente do Belin-Ambrosio, que usa todos esses índices e nos dá o resultado desses índices. Como é que está aí o IHD? Como é que está a elevação posterior? Como é que está o Belin-Ambrosio? Elevação posterior de 4. A de centramento bom, o IT está no 0,44. Arte máxima 486. O BED normal, 0,88. A elevação posterior, tirando os 3 milímetros centrais, ainda é boa. Tá ali mais 8, mais 9, tem uma região de mais 11. Uhum. Para mim é um exame bom. Então vai para Esse olho frente. direito. Olho esquerdo. Elevação anterior, posterior. 19. Tudo ok. Thickness. Pesquisa também bom. Tudo normal nesse aqui. O PTI, né, gente? A gente sempre, nunca pode esquecer o PTI entre 6 e 8 milímetros, que é também muito sensível. Um arte máximo muito normal, né? 504 é Que BED é normal. você dividir a paquimetria pelos de progressão máximo, vai dar o arte máximo. Está muito relacionado também ao PTI. Também normal, né? Tudo normal. Tá, vamos para frente. Então tá aí o caso. Um paciente 26 anos, uma alta metropia, uma espessura de córnea normal, não é uma córnea muito espessa, mas também não é uma córnea fina. Uhum.
Operaria Bom, ou não esse paciente? antes de operar, eu faria um Randeman, só pra gente ter certeza ali, que eu acho que vai. Então, antes da gente mostrar o Random, eu nem sei se foi feito, mas quanto que seria o Random desse paciente? Olha, 1, 2, 3. Eu acho que seria 3. O Baseado em leito, quê? o leito É, o leito residual residual tem. ia Eu ficar não sei menor que quanto que 3. vai dar. O esquerdo Quanto? vai dar baixo, né? Não sei. Quanto Eu que é tô a fazendo pelo paquimetria? esquerdo. A Paquimetria paquimetria, quanto que é? 500 e. 30, eu acho. É Tá. 520, 530. Tá, pode ir para frente. Então, 530. Para Tem um ficar Randeman aqui. 450, 530, seria o quê? 80 micra, né? Quanto que ficaria, então? Quanto que nós teríamos que tirar? 15 vezes 8, né? 8,5. É, 8,5, né? faz as contas aí. É 80, 120, 130 micras. É. A gente Então, iria se é hablar. Então, 530, ficaria 400 micra, não é isso? ainda ficaria com mais de 300. É. Não, nós estamos falando de PRK, não faria LASIK no caso Não. desse. Sim, sim. Então No seria. LASIK teria que ficar 300, no PRK 450. Então, No PRK, então, já vai passar um pouquinho do limite, né? Ela vai e ficar com aí, o que que você 300 faria? Faria um PRK, um LASIK ou não operaria? Quanto que dá o Handel dele? O Hahnemann vai dar 1, 2, 3. A topografia dele é 3. normal? Eu botei Assimetria como inferior. voltar esse Um voltar é simétrico, tá certo. Isso. O leito residual, Maior que 300, idade isso para 26, LASIK. Se é PRK, você tem que ser acima de 450. Aí então ela ganha mais um ponto no leito residual, que ficaria menor do que isso, no olho esquerdo. Ah, a idade, Idade mais um, então 3. uhum, E mais um de equivalente esférico ali de baixo, do esquerdo. certo. E aí, 1, 2, operaria ou não? 3. Aí 4 pontos já de Hahnemann, então alto risco. É, Alguém operaria esse paciente? não. Lembrar, gente, quando um paciente tem uma ametropia muito alta, você tem que conversar com ele, discutir com ele as limitações do olho dele, o que, que pode ser feito com segurança. Eu gostaria de fazer uma viagem sem escala. Seu companheiro, seria ótimo, mas o seu avião não tem autonomia para isso. Então tem que fazer uma escala, ou então não viajar. Ou você tira parte do grau, pelo menos o olho que tiver mais grau, te deixa um pouco de grau, ou então é melhor não operar. Tem que discutir o caso com o paciente, né? Porque se você diminuir a correção de grau, você pode deixar um estroma que vai dar segurança. E outra coisa, reduzindo também a correção, você também cai, altera o score de Randeman. Esse Tudo isso é paciente, discutido com o paciente e colocado no prontuário. Tá certo? essa paciente aí, para ficar mais seguro, eu acho que seria o HM e depois Excimer, para poder ablar menos tecido. O problema do HM, gente, é que ele não vai corrigir um grau tão alto. Ele vai corrigir 4. Se você começar a tirar 4 graus na córnea, eu já acho que você vai ter uma qualidade de visão muito ruim. Quando você fala em fazer um PRK em cima do HM, você está querendo tirar resíduo e não corrigir metade da metropia. Uma zona óptica muito pequena por uma alta metropia, você vai gerar aberração demais. Entendeu? E essa qualidade de visão desse paciente à noite vai ser terrível. Quando a pupila dilatar, ele já tem as aberrações devido ao anel
No caso do HM, menos um pouco, porque o anel tem uma zona óptica de 6. Mas a zona de ablação é pequena, de 5 é pequena. Então, alguém operaria esse paciente? Não. Ô, doutor, dá para propor uma correção total do direito, uma hipocorreção do esquerdo? Não sei se o paciente topar, né, quiser muito operar. Perfeito, você coloca para ela essa possibilidade. Vamos ver o que foi feito aí. Então tá lá. Se Se não... você fizer uma hipocorreção, você pode retirar, inclusive, aquele -8, né? Aí o Mesmo, renda ficaria 2. lembrando que é um risco moderado para LASIK. Para PRK é um risco menor que moderado, só que o trabalho do Randall não foi feito com PRK. Então vamos ver o que foi feito aí. Mas a gente mudou o leito residual ali, né? Sendo PRK, ela ganharia mais um ponto, iria para 4. Uhum. Orientei que o olho esquerdo ficaria com até 2 dioptrias esféricas negativas. Coloquei como condição para operar, orientada para a possibilidade de crosslink. Bom, então se você colocou o que é possível, não o que é ideal. Dessa forma, se para o paciente atender a expectativa, se opera. Se não atender a expectativa, você não opera. Mas não é assim. Não, vou operar de qualquer forma. Não. Existem limitações da própria córnea do paciente. Então, você deixa claro para que ele possa entender o que é possível e não o que é o ideal. Se, por acaso, ele considerar que essa solução atende à sua expectativa, você opera. Caso contrário, não opera. Ok? Ô, doutor Reinaldo, eu fiquei com uma dúvida só. Pois não, volta então aí, por favor. Nesse caso, daria para a gente lançar a mão do Corvis ou do Ora para avaliar um pouco mais essa biomecânica, ou já com esse handle mais alterado já optaria por reduzir? O Corvis seria uma boa alternativa, porque é sempre um dado a mais. E agora, um paciente com 26 anos, a gente considera que esse paciente deve ter uma biomecânica mais normal. Mas na época que esse paciente foi atendido, nós ainda não tínhamos o Corvis. A gente tinha o Ora. O ocular resistência analyzer, ele não tem muita consistência os resultados. Tanto que ele foi abandonado e descontinuado. Hoje ninguém faz o Ora mais, porque ele não tem precisão que nos dê segurança. Você faz o Ora em várias vezes no mesmo paciente e ele dá resultados pouco consistentes. Então, o Corvis hoje, por exemplo, uma situação dessa seria muito interessante, que te daria uma segurança a mais. Se o Corvis, por exemplo, indicasse uma biomecânica alterada, seria um motivo a mais para você não operar esse paciente. Ô, doutor Reinaldo, o senhor tem muitos casos de hipocorreção igual esse aí? Se você Sim, fez? tenho. Tem, E porque aí, tem pacientes, sabe o que é, gente? Tem pacientes que não toleram lente de contato. Paciente Uhum. que tem 8 dioptrias, 9 dioptrias de óculos, os óculos são antiestéticos. Então, o paciente muitas vezes não se importa de usar óculos, desde que o óculos tivesse uma lente que não fosse tão espessa. Eles têm que usar armações muito pequenas para cortar a borda, porque a borda da lente côncava é uma borda muito espessa. Então, os Uhum. pacientes ficam muito limitados na escolha de óculos. Então, esses pacientes, se você der eles a alternativa de usar um óculos, uma situação de, vamos dizer, para dirigir, para cinema, televisão, essas coisas, aí vai numa festa, num evento social, ele vai sem óculos. Ele vai permanecer com uma boa visão de perto e vai reduzir sua dependência de óculos. E quando tiver que usar óculos, é um óculos esteticamente muito aceitável. Então, o fato de você, às vezes, fazer uma hipocorreção não é uma má indicação, desde que você explique para o paciente que o paciente entenda. Ele não vai ficar livre do óculos, você vai reduzir a sua dependência de óculos. Tudo isso colocado no prontuário, para que não haja dúvida no futuro. Uhum. O paciente voltar depois querendo, eu queria tirar mais um pouco, porque eu estou enxergando muito mal sem óculos. Não, nós tiramos o que foi possível. Agora o restante tem que ser com óculos mesmo.
Entendi. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esse caso? Reinaldo, eu quero comentar a respeito de Faz favor. hipocorreção. Pois não. Eu não faço hipocorreção em hipótese alguma. Vou te explicar por quê. Porque muitas vezes o paciente, ele, se você, eu particularmente acho que cirurgia refrativa é um procedimento que a gente não pode ficar fazendo concessão demais. Então, se você vai fazer uma hipocorreção, vai diminuir zona óptica para enquadrar o paciente no procedimento, eu prefiro não operar. E nas poucas vezes que eu fiz hipocorreção, ou seja, o paciente estava muito desejoso de operar, você explicava que tinha que diminuir zona óptica e corrigir parte do grau. Esses pacientes, muitas vezes, no pós-operatório, eles reclamavam que a qualidade de visão não era boa, que ele tinha que continuar usando óculos. Eu, particularmente, prefiro não operá-los. Ou seja, se eu tiver que fazer uma hipocorreção, eu prefiro não operar o paciente. Eventualmente, eu até diminuo um pouco a zona óptica para enquadrar o paciente no procedimento. Mas hipocorreção realmente não faz parte da minha conduta, porque a minha experiência com isso não é boa. O paciente, muitas vezes, naquele afã de querer operar, ele concorda com coisas que muitas vezes no pós-operatório ele vai te cobrar, vai julgar na conta do médico. Então, eu prefiro não operá-los. Isso aí eu respeito a sua opinião. Agora, eu discuto muito, eu converso muito com o paciente e coloco tudo no prontuário, de uma forma clara, muito clara, para que não haja dúvida. Agora, raramente eu reduzo zona óptica. Eu prefiro uma hipocorreção, um paciente com uma boa qualidade de visão, do que ter uma emetropia com uma má qualidade de visão. Então, nesses casos, é muito importante você também ver diâmetro de pupila, porque esses pacientes com É, alta profundidade de ablação, eles têm uma tendência, se tiver tiver diâmetros pupilares maiores, a zona não ablada, quando a pupila dilata, esse paciente vai ter muito halo noturno. Então, você tem que ver também como é exato, que está o diâmetro de pupila. Se for uma pupila menor, exato. Quando eu falo assim, não diminuir há. zona óptica, é de 6,5 para 6. É, Seja abaixo de sim, 6, eu não é, faço, não é 5,5, sim. é. O que eu falo, diminuir zona óptica é assim, o default da nossa máquina é 6,5, eu Aham. faço 6. Eu às 5,5, vezes eu 5 reduzo um já não pouquinho também, quando o vale a paciente não tem uma grande exigência visual, não é motorista profissional, não dirige à noite, não dirige estrada. Às vezes você pode até reduzir um pouquinho, você vai economizar um pouco de micra. Mas, pena. nesse caso, isso que foi feita essa cirurgia, e realmente eu não tive nenhum problema, porque como eu converso muito e ponho tudo no prontuário, eu não deixo ter esse tipo de conversa depois. Se o paciente chegar depois, não, isso aqui foi feito dessa forma, no dia tal, eu expliquei para você isso, 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 e nós chegamos à conclusão de que para você seria interessante, porque você reduziria a espessura da lente, teria um óculos com uma estética melhor, que você não consegue se adaptar com lente de contato. Então, você dá ao paciente você reescreve aquilo que você colocou para ele lá atrás. Você repete para ele, não é reescreve. Você repete para ele aquilo que foi feito para que não haja nenhum tipo de desconforto. E eu, sinceramente, já fiz isso Aham, muito e eu não tenho. Agora, o perfil do paciente é fundamental. Se o paciente é aquele paciente que você percebe que ele é um perfil que não entende a limitação, melhor não operar, tá? com certeza. Ok, nós vamos para o Exato. último caso aqui. Ah, eu vou ter que trocar meu headphone que acabou a bateria, vou ter que trocar aqui. Esse Então vamos negócio lá. de Mac, Arnaldo, eu vou te dar um computador Android para você, porque esse negócio de estar te fazendo sofrer muito, a mim é terrível, viu? Vou te dar um Windows, entendeu? Que você vai adorar, você vai ver. Minha neta tá rindo aqui, viu? Bom, então vamos lá para esse caso aqui. Quem que vai falar esse caso aqui? Aí, ó. Olha que legal. Nós comentamos agora isso, questão de hipocorreção. E eu faço. E não é tão raro, não. O Arnaldo falou que não faz, eu faço. Um caso como esse aqui, então, eu não tive dúvida.
Olha a encrenca aí. Olha o tamanho da encrenca. Eu não sei se o Arnaldo já voltou. O Arnaldo já entrou, gente? Voltou aí? Reinaldo, Ah, que tá. acabou minha bateria, eu tive que trocar aqui, aí Não, ai, caiu. Já estou de esses volta. Mac, Arnaldo, tem pouca autonomia. Esse negócio, isso é igual teco-teco, só. Compra um Boeing, um Airbus, e fica aí sofrendo com assim. Vamos lá, então, esse cara. Arnaldo, repetindo aquilo que eu Então, falei vamos com lá. você, eu avalio muito o perfil de paciente. Porque já que nosso objetivo é atender expectativa, eu avalio muito o perfil. Por isso que eu falo sempre com os colegas, não critique a conduta de um colega porque você não estava lá na hora que foi discutido com o paciente o tratamento. Olha esse caso, que caso emblemático. Vamos lá, quem vai apresentar esse caso? Vamos convidar a doutora Ana Luísa. Vamos lá. Vamos lá, Tá. Luísa. Então, paciente de 38 anos, veio para avaliação de cirurgia refrativa e usava lente de contato. Refração -8 AO, chegando a 0,4 de visão. No 04 mal. fundo de olho normal, né? Brilho maculado ok, preservado. Esse É, paciente aqui, Arnaldo, o Arnaldo lembra. Quem era meu retinólogo na época é o doutor Emerson Alvim. Está fazendo um sucesso muito grande lá em Ouro Preto agora. Mas vamos continuar, Ana. Ah, exato. Vamos lá, então. Então, PAC 532, 531. E aqui, a topo dela, lente de contato. É Essa topo, ela dele. tava com lente de contato? É Dele, topo né? dele, tá? Masculino, 38 anos. Lá em Mas cima parece... tem uma observação, Ana. Aham. LCRGP. Então, ela já Em tava com uso a de lente, lentes né? de contato rígida, gás permeável. Sim, teria que fazer sem a topo, depois sem a lente, né? Mas você operaria esse paciente? Ou não? 0,4 mal, alta metropia. Tem tudo e novo, assim, tem tudo pra não ser uma coisa muito boa, né? Pois é. Operaria ou não esse paciente? Ainda não. Então, a primeira coisa que é fazer? Suspender o uso da lente, ficar uns dias pra gente repetir essa topo e avaliar pentacam, essas Perfeito. coisas. Então, vamos para frente. Vamos ver o que foi feito. Todo mundo está acompanhando o caso, gente? O paciente de 38 anos, 0,4 mal, -8 mal, alta metropia. Olha o que aconteceu com a córnea quando esse paciente suspendeu o uso da lente. Nossa, diferença também. Olho direito, olho esquerdo. A cetometria dele não tá tão boa, mas tem uma assimetria também, né? Você vê uma simetria aí, uma coisa que chama atenção? Agora, esse direito também não tá esquisito, assim, desse... Mesma coisa, o astigmatismo ser mais central, pra lembrar o truncado? Aparentemente está com um astigmatismo mais central, né? Agora, Aham. mas e aí? Aí eu acho que eu pediria pentacam também, porque não é uma ametropia muito baixa, né? 8 Não, é muito alta, pelo contrário, de né? miopia. Lembrando que em 2008 nós não tínhamos Pentacam. Fez o Orbiscan, então, ou nada? Vamos ver, vamos para frente. Olha aqui agora, gente. Olha um fato novo aí. Continue, Ana. Profissão braçal e exigência visual baixa. Esse Ajudante paciente, gente, geral. ele era um Ah, paciente que era ajudante de pedreiro. Esse uhum. paciente, ele usava a lente 24 horas por dia. Ele já estava com a córnea muito alterada a superfície, quer dizer, esse paciente, complicação pela lente de contato era questão de tempo. Olha essa córnea do olho direito. São pacientes que geralmente não trocam a lente com frequência, ficam com a mesma lente até perder ou quebrar. Então, é um paciente, você imagina trabalhar num ambiente insalubre, com muita poeira e usando lente de contato rígida. É um sofrimento para um paciente desse. Tá certo? Sim. Então, o que é que você faria? Considerando
que é um paciente que trabalha em obra, paciente com ambiente altamente insalubre, altamente dependente de correção óptica. Você já pensou esse paciente usando óculos para trabalhar numa construção civil? Com 8 dioptrias? É. No sol, suando? É muito sofrimento. É um paciente que não consegue ficar sem óculos hora nenhuma. Ele ficava com a lente, porque dava uma visão melhor. A visão com ele com lente era melhor do que esse 0,4 mal. Esse 0,4 mal é porque eu fiz a refração dele, talvez até sob influência da lente, porque ele não conseguia ficar sem óculos nem sem lente. O máximo que eu consegui foi que ele tirasse a lente do olho direito até poder melhorar essa córnea do olho direito para ele poder avaliar a possibilidade de cirurgia. Aqui está mostrando setembro. Quanto que é a data da primeira topografia? Vê se vocês conseguem ver aí. Aí nós vamos conseguir ver 2008, novembro de 2008. Vamos ver aqui lá de cá. Não, essa data não está certa, não. A uma é 2008, a outra é 2009. É 2009? novembro de 2008 e depois eu acho que é março de 2009. Ah, é. Tá certo. Então, ele ficou algum tempo sem lente do olho direito e a córnea ficou uma córnea bastante regular, pelo menos. Mas tem esse aspecto aí. E aí, fazer o que com esse paciente? Então, nesse caso aí, eu acho que dá pra pensar naquela hipocorreção, né, como você falou. Provavelmente tudo não vai dar pra corrigir, mas talvez a hipo ele já fique satisfeito, né? Vamos ver o que foi feito aí. Aí está o planejamento cirúrgico. E apesar dessa córnea, eu fiz nele um LASIK. Aumenta um pouquinho o planejamento cirúrgico aí. Aqui, ó. Foi feito em 2009. Observe que dos 9, eu fiz 7,5. Uhum. Tá certo? Hipocorrigi um pouco. 124, 146. E observe que eu reduzi a zona óptica e fiz um flap de 120. Fiz tudo para economizar tecido. Fiz um flap de 120 micra e uma zona óptica, quanto que está aqui? De 6. E não 6,5, de 6. Mas nesse aparelho aqui, 6 era o default. Eu preferi hipocorrigir e manter a zona óptica default do aparelho anterior, que era 6 de zona óptica. Mas um flap, eu fiz um flap bem fino. Por que LASIK? Uma alta metropia como essa, numa córnea que não é tão espessa? Qual a expressão, Ana? Por causa da questão do sol, porque eu trabalhava em obra, como é que eu ia fazer repouso também? Exatamente. Um paciente que vai ser exposto ao sol, trabalha numa obra, é impossível esse paciente fazer um PRK. Ele vai ter possivelmente um Reis. Lembrar que em 2008 ainda não tinha mitomicina. Então, o risco de Reis seria muito grande. Então, ele foi operado e... O que está mostrando aí agora? Sem correção. Com um controle de uma semana, ele estava com 0,63, sem correção. Uma visão muito superior ao que ele tinha antes da cirurgia. E é normal isso, porque com uma lente negativa, diminui o tamanho das imagens e diminui a acuidade visual. Quando você faz a correção a laser, você magnifica as imagens, ganhando linha de visão. Então, esse é um caso também que eu fiz uma hipocorreção planejada, um LASIK em função da atividade do paciente, e eu tenho certeza que eu resolvi um problema sério para esse paciente, que era o excesso de uso de lente de contato. Então, a gente, quando avalia a cirurgia, a gente não deve pensar só no olho. A gente tem que pensar no paciente como um ser humano, como uma pessoa que tem suas necessidades. Esse paciente ficou extremamente satisfeito, exatamente porque parou de usar lentes de contato,
que para ele era um tormento em função do ambiente que ele trabalhava. Então, mostrando que realmente foi até coincidência essa questão da hipocorreção. Mas eu faço isso, porque eu avalio muito a necessidade e o quanto que o paciente pode se beneficiar do tratamento. Muito bem, gente. Vê se tem alguma coisa aí. Pode passar? Tá. Quantas horas aí? 9h30. Não, Já então... são 9, Ah, já não, está na hora boa da gente Bom, encerrar. então tá. Então, gente, Agora eu concordo com você, Reinaldo. Diga lá, O Arnaldo. paciente trabalhou braçal, realmente o uso de lente de contato, seja lente gelatinosa, seja lente de apoio corneano, paciente que trabalha em ambiente insalubre, com poeira, com cal, realmente, se a gente conseguir livrá-lo de lente de contato, é uma ótima opção. Não Então, é? eu concordo com você que, nesse caso aí, a hipocorreção estava muito bem indicada. Ok. Ok? Bom, Alguém mais gostaria de fazer algum comentário? Então é isso. Ah, não, você está encapuzado aí, Muito tá bem, fazendo frio Reinaldo. aí? Vai fazer frio pra caramba. Aqui, Cara, aqui eu tô no temperatura aqui está 12 ar-condicionado aqui. graus. Aqui é 40 graus na sombra. Na parte de baixo aqui do Equador, né, essa época do ano faz frio mesmo, né? Mas é que bom que você está aproveitando bastante aí, né? E curtindo as netinhas Vem e cá. visitando os parques aí da Disney, né? Isso. Aqui, ó, quem tá aqui, ó, Ah, vai ser nossa que futura colega, viu? maravilha. Aqui, ó. Essa aqui Você será a nossa aproveita aí a futura colega. professora e vê se você pega uma aula de iMac com ela. Aí você realmente você está Não, precisando. eu vou passar para ela um Samsung, não, como é que chama o negócio? O o Windows, porque Notebook com esse negócio de plataforma esse Windows. Mac é coisa Não, mas de... aí você não vai estar. Não vai Hã? estar beneficiando ela, não. Não, vamos Né? sim. Mas é isso aí, gente. Ó, um abraço para vocês. Terça-feira eu já estarei aí. Então vai acabar essa penúria aqui de mexer com o Mac aqui. Que isso aqui é coisa de maluco, viu? Deus me livre. Então tá bom, gente. Um abraço para Ô, vocês. Reinaldo, Uma boa obrigado, noite. boa Valeu, noite. gente. Falou. Aproveite Uma grande bastante noite. aí. Falou, gente. Boa noite. Boa noite, pessoal. Valeu, gente.